A paz do Senhor, meu irmão. Tudo bem com você do outro lado aí? Pelas bandas de Boa Vista, graças a Deus, tudo está bem. Deixa eu só ler um texto sagrado aqui, que eu estou com a Bíblia que está ventando aqui, ó. Que diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 11, diz assim, E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por homem de Tarso, chamado Saulo, eis que ele está orando. Amém. Então, isso aqui, a gente está vendo aqui, irmã, quando o Saulo, o projeto dele, você sabe, né? E estava indo para prender cristão a Damasco, né? Com carta de autoridade e tudo. E você conhece bem aquilo dali, não foi uma visão, foi uma aparição de Jesus a Saulo, né? Indo para Damasco, não é isso? Então, você conhece bem. Então vamos seguir em frente. Deixa eu contextualizar já login para a gente não perder tempo. Você que tem um chamado de Deus, entende? O que eu sempre digo aqui, a gente tem que ter muito cuidado com a emoção. Isso é muito perigoso em todas as áreas da vida, né? Não pesquisa, não ouve, não dá tempo ao tempo, não é verdade? E sai correndo feito maluco, né? Empolgação. Tem gente que confunde emoção com razão. Então, aqui, o assunto aqui é obra missionária. Deixa eu contar uma experiência para você. Eu sou mineiro, né? Sou mineiro lá da cidade de Carmo de Minas. Nasci numa fazenda Santo Antônio. O dono da fazenda era seu José de Carvalho Junqueira, né? Então, é aquela vidinha, né? Nasci em 65 e tal. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Meus pais se converteram, né? Na década de 70. E papai começou já a me instruir na verdade, né? Caminho da verdade. Só que chega um tempo que você tem que decidir o que você quer, não é isso? Eu decidi servir a Deus, honrar os meus pais, né? E servir a Deus. E como é lindo a gente entregar a vida para Jesus na juventude, né? A gente está livre de um monte de coisa ruim, né? Então, graças a Deus, muita coisa ruim eu não aprendi, não que eu seja melhor, né? Mas você decidir para servir a Deus na juventude, por isso que Salomão foi muito claro em dizer, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, não é isso? Jó, capítulo número 28, o último versículo, que é o 28, lá, Jó dizendo, né? O temor do Senhor é a sabedoria, desviar-se do mal é a inteligência. Né? Então, e tem mal que só Jesus te livra, né? Só obediência a Deus, mortificação da carne, você consegue se livrar de certos males da vida, né? Então, meu irmão, eu me lembro que o Espírito Santo começou a falar comigo ainda bem jovem. E me lembro quando eu estava me preparando para sair da empresa que eu trabalhava em São Paulo, morava ali em São Caetano do Sul, trabalhava na General Motors do Brasil. E você imagina, você deixar seu emprego, né? Eu tinha 17 anos de carteira assinada, comecei a trabalhar com 14 anos, trabalhei 8 na construção civil, já estava com 10 na indústria, né? E já planejando a aposentadoria. Então, existe aquelas pessoas que Jesus chama, é um chamado específico. Então, Deus mostrou, né? Mostrou muita coisa para minha esposa, né? Que aí a família tem que estar bem mais convicta do que você, né? Esposa, filhos. E me recordo, né? Que quando eu fiz a minha casa lá em Pindamonhangaba, fiz a minha casa todo animado, eu tinha um hábito de orar de madrugada com a minha esposa. Toda madrugada eu chegava da empresa, com todo o problema de jovem casal, né? Mas uma coisa que eu sempre fiz foi orar de madrugada com a minha esposa. E quando eu terminei a casa, nós oramos, naquele dia nós oramos mais de 2 horas de joelho. Quando nós terminamos a oração, ela disse para mim, nós não vamos morar nessa casa não, você vai sair da GM São José dos Campos. Eu quase morri do coração, parei encurtar. Naquele mesmo mês eu fui transferido da fábrica de São José dos Campos para a fábrica de São Caetano do Sul. Daí fui morar em São Bernardo.
E, na verdade, nunca mais voltei mesmo para minha casa em Pindamonhangaba, né? Mas eu imaginava, não, vou me aposentar, depois de aposentado eu vou e tal, eu tenho convicção já, né? Só que quando eu fui morar em São Bernardo do Campo, continuei orando. Em São Bernardo, trabalhando em São Caetano era tão bom, tinha culto no meu departamento, é completamente diferente de São José dos Campos. Muito bom assim, um ambiente bem cristão mesmo, cultos, animados. Éramos irmãos de várias denominações, reunidos no mesmo lugar para louvar a Deus, né, no intervalo do nosso jantar, pós-jantar, né? Muito bacana. Só que durante uns 3 anos, eu me recordo que eu cheguei em casa, minha esposa estava orando, ela disse assim para mim, olha, você vai sair da GM, porque Deus mostrou para mim uma cidade, o nome dela é Pacaraima, fica na divisa com a Venezuela, nós vamos para lá. Deus mostrou para mim uma casa, assim, 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 e continuamos orando, né? Aí um dia eu estava orando com ela, nós oramos de madrugada, eu me recordo que ela disse assim para mim, olha, você vai começar a pastorear um dia, você vai ser pastor em Roraima. Só que a casa que a gente vai morar é uma casinha bem pequena e é emendado com a igreja. Engraçado, ela disse assim, engraçado que lá o pessoal são indígenas, eles não falam só português, eles falam português, mas lá eles não falam português, não. Tem um lago lá, e nesse lago você vai batizar a Kênia, né? A Kênia é nossa filha mais velha, hoje ela está com 38 anos, né? Eu completo agora já 39 anos de casado. E então, irmão, meu chamado foi assim, eu naquele temor, imagina, né? Você quer ir, a chamada chama, a convicção, mas aí você vai pedir demissão. Apoio de igreja nenhuma, zero. Os nomes que eu mais ouvi era você é louco, é maluco, tá doido, isso é o diabo, né? Era o que eu ouvia. Então você não tem apoio, parece um passo de louco, né? Porque tem gente que acredita muito, e tem que ser assim mesmo, né, irmão? Cada um tem um chamado, cada um é cada um. Então, eu trabalhei só à noite na GM, durante todos os anos, os 10 anos que eu fiquei na GM, só foram à noite. Então, eu ia na igreja, eu sempre fui muito dedicado nas coisas de Deus. Mas eu ia na igreja só aos domingos, né? Eu comecei mesmo lá na igreja Assembleia de Deus do bairro da Água Quente, numa cidade chamada Taubaté, no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba. E eu era encantado com a minha igreja, o meu pastor era o pastor Luiz Francisco dos Santos, para mim era meu herói e tal, e eu gostava do meu bairro. Depois eu comprei o terreno em Pindamonhangaba e comecei a fazer casa tudo animado, né, e tal, e lembro até os primeiros pastores, quem começou o trabalho lá de um bairro chamado Bairro Araretama, quem conhece o Vale do Paraíba sabe o que eu estou falando, né? Eu me lembro que nós somos pastores Ezequiel, eu, né? O Celso Eurico era um meu amigo, trabalhava na Volkswagen, né? Diógenes Valério, que já está com Jesus, ele e a esposa, e irmão Luiz Valdir também, a esposa dele, já está com Jesus. Nós falamos do pastor Ezequiel, me lembro. Pastor Ezequiel, lá na Araretama não tem trabalho em Taubaté, e que a gente queria saber, nós amamos o senhor, se o senhor permite a gente começar lá um trabalho no Ministério Taubaté. E aí nós começamos, eu fui líder de jovem, né? O trabalho começou na casa do irmão Celso Eurico, me lembro, né? Tempos bonitos dos anos 90. Eu me mudei do bairro da Água Quente para lá, né? E ali naquele bairro fiz a minha casa achando que eu ia aposentar, ficaria ali, né? Foi dali que eu saí para São Bernardo do Campo, Jesus falou comigo. E eu me recordo que nos dias de eu pedir demissão, eu falei, Darlene, minha esposa, né? Olha, eu vou pedir demissão. Peça, olha, nós não vamos ter mais seguro, a gente não vai ter mais salário, nós não vamos para dentro de uma área indígena, na Amazônia, não conhecíamos nada, pessoas que a gente está louco. E ela animada, não pode pedir e tal, e eu me recordo que foi uma luta, foi uns mais de 3 meses para eu conseguir minha demissão. Eu me recordo quando a minha carta de demissão chegou, foi em vídeo anterior. Meu supervisor me chamou, falou, Ademir, a gente não quer que você vá embora. Não vai embora, olha, minha carta sua chegou, mas se você disser para mim agora que não vai embora, eu rasgo a sua carta, tu continua com a gente. Se você quiser, você pode voltar lá para o lugar que você gosta, em São José dos Campos, que a gente não quer que você vá embora, Ademir, né? Então foi assim, meu irmão, foi assim o meu chamado. Eu vou dar sequência nos vídeos, tá bom?
Isso aqui não é exaltação, mas é que de repente vai que tem alguém, né, que é jovem, como eu era, né, e tem um chamado, tem a convicção, já está preparado, sabe o lugar que é para ir, mas tem que tomar uma decisão semelhante à que eu tomei, que é deixar tudo, pedir demissão, você deixar casa, você deixar carro, você deixar salário, você deixar tudo para trás, uma aposentadoria. Eu iria me aposentar com 41 anos de idade. Meu sogro aposentou com 41 anos de idade. Né? Eu ia comigo, seria a mesma coisa, né? E você para um lugar desconhecido, que você não está sendo convidado por ninguém, você está indo para um chamado divino. Então não é fácil, mas é glorioso, viu, meu irmão? É glorioso e hoje eu estou em Roraima, né? Minhas filhas são formadas, meus genros são todos formados. E aqui nesse estado, Deus tem me abençoado, a minha família, o trabalho cresceu. Eu vou continuar em vídeo, eu vou contar, eu vou montar bem a história, né? Isso aqui é só um começo, tá bom? Quero deixar bem bacaninha, montar a história do meu chamado, eu com a minha esposa, como nós começamos aqui na Amazônia, nosso primeiro campo, né? E por onde começamos, o que aconteceu, o que tem acontecido com a gente ao longo desses 26 anos, né, como pastor missionário, né? É muito glorioso. Então, obedeça a Deus, guarde a palavra, tá? Santifique a sua vida, cuide bem da sua família. Não adianta você querer ganhar o mundo, nós ganhamos tudo, sermos bênçãos, sermos bem-sucedidos, aparecermos na igreja e não cuidar bem da nossa família. Não adianta nada, tem gente que vai para o monte, o irmão fulano falou, a irmã não sei quem falou, a profetisa tal falou, o profeta tal falou. Cuidado com esse negócio, cuidado com isso, viu? Então, se você for você mesmo, e você, não, Jesus falou comigo, muita gente não vai acreditar, mas o importante é que Deus acredita, Deus é que faz, você tem que ter convicção, é tempo, né? Durante 16 anos, eu ouvi o Espírito Santo falando comigo a respeito da mesma coisa, né? Então, servir a Deus é glorioso, fazer a obra missionária é uma bênção e é urgente, né? Nem todos os cristãos foram chamados para ser plantador de igreja, missionário, mas se você foi chamado, Deus é contigo. Obedeça, né? Como diz o apóstolo Paulo, né? Aqui, ele indo para Damasco, né? Mas teve a aparição de Jesus no caminho de Damasco, e quando Jesus fala com Ananias, Ananias, eis-me aqui. Aí foi um susto, né? Levanta-te, vá à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas, por homem de Tarso chamado Saulo, diz que ele está orando. O Ananias levou um susto, irmão. Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito ao seu céu em Jerusalém, e agora veio aqui com carta das autoridades para levar preso que ele crê no teu nome. E a ordem de Jesus pensa, vai, Ananias, porque este é para mim o vaso escolhido, ele há de saber o quanto padecerá pelo meu nome, né? E aí a gente vê depois Paulo se converte e tal, e de repente a gente vê ele falando ali em Atos 23, né? O que Paulo diz ali? Ele diz assim, eu estava orando no templo em Jerusalém, e fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que em visão dizia-me, Paulo, apressa-te a sair de Jerusalém, porque aqui não ouvirão seu testemunho acerca de mim, eu te enviarei aos gentios de longe, né? Então é muito lindo ser chamado, ser enviado. Então aquele Jesus que fez ali no começo da igreja é o mesmo Jesus. Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 8 está escrito, né? O escritor escreveu, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tem muito mais coisa, tem coisa bacana. Me acompanhe no YouTube aí, que você vai gostar da história. Isso aqui é só uma introdução, viu? Tem mais coisa que eu vou colocar tudo em ordem, né? Eu quero colocar tudo em ordem e quero falar desde o meu chamado, né? Ali em Pindamonhangaba, né? Primeiro foi ali em Taubaté, né? Em Taubaté, no bairro da Água Quente. Em Taubaté que eu tive uma experiência extraordinária com Deus, né? Depois em Pindamonhangaba, depois São Bernardo do Campo, né? Aqui em Roraima, Pacaraima, a primeira aldeia que eu fui, os campos que passei, né? E hoje, né? Hoje estamos aqui em Roraima, estamos em Goiânia, estamos espalhados por aí, e eu vou contar em detalhe para você que tem uma vocação, tem um chamado, gosta de história, né?
de missionário, né? É bom livro, mas hoje, com essa ferramenta que nós temos, que é a internet, né? Então a gente pode colocar tudo em ordem falando, eu acho mais fácil escrever, é tudo meio complicado um pouquinho, né? Então a gente vai falando, eu vou colocar tudo em ordem e me siga, continue me seguindo que tem mais, tá bom? Um abraço, fique com Deus, continue orando por mim, viu? Dê o seu like, compartilhe os nossos vídeos, eu passei muito tempo sem postar no YouTube, né? E agora eu quero postar pelo menos 3 vídeos por semana aqui no YouTube, tá bom? Me siga também lá no Instagram é 260365 Ademir, Instagram, 260365 Ademir. No TikTok é Pastor Ademir, né? Tá faltando o R, porque tem que ser bem curtinho lá no TikTok, né? Pastor Ademir, né? Lá no TikTok. Prademir, né? Que é Pastor Ademir. Pastor Ademir, lá no TikTok, tu me encontra lá, tem vídeo, a cada 2 dias eu posto no TikTok, posto no Instagram, me siga no Instagram, me siga no TikTok, me siga aqui no YouTube, tá bom? Deus abençoe a sua vida, um abraço, fique com Deus, de Boa Vista, Roraima, para o Brasil e o mundo, pastor Ademir dos Santos. Um abraço e a paz do Senhor. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.